Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Organização de uma Igreja Local. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a epístola enviada a Tito. Em segundo lugar, vamos falar sobre o pastor precisa proteger o rebanho de Deus. Em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a percepção da pureza para os puros e para os impuros. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A epístola enviada a Tito. A autoria da carta a Tito. A carta a Tito foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme está escrito no prefácio e saudação da epístola, onde Paulo se apresenta segundo a sua missão como servo, apóstolo, pregador da palavra de Deus e dirigente espiritual de Tito. Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Tito era um gentio, não judeu, obreiro de muita experiência espiritual na obra e homem de extrema confiança do apóstolo Paulo, pois já realizara trabalhos missionários e de supervisão de igrejas, sendo um proeminente colaborador de Paulo na obra do Senhor. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículos 1 a 3, nós temos aqui uma alusão a Tito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Portanto, aqui o apóstolo Paulo mencionando Tito como um dos colaboradores de seu ministério. Mas também na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 7, nós temos aqui uma alusão mais forte, no sentido assim, mais efetiva, do ministério de Tito, junto ao apóstolo Paulo como seu colaborador. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 16, onde Tito aqui fora enviado para pastorear, dirigir a igreja de Corinto. Diz assim a palavra do Senhor: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido,
vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falando com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Vamos passar a falar sobre a data da escrita, a provável data em que a carta a Tito foi escrita. Acredita-se que a carta a Tito foi escrita entre 62 e 64 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, entre a sua primeira e segunda prisão, enquanto fazia ao que chamamos de sua quarta viagem missionária à cidade de Roma. Mas qual é o propósito da carta a Tito? Considerando uma análise global, o propósito da carta se refere a promover uma organização administrativa e eclesiástica da igreja, sede e das congregações localizadas na ilha de Creta, no mar Mediterrâneo, onde Paulo instrui a Tito a organizá-las, demonstrando uma grande preocupação com a sã doutrina, pois a igreja estava assolada por falsos ensinos ministrados por falsos mestres. Tito, capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo 5, diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. No versículos 10 e 11, ele mostra a preocupação de Paulo com os falsos mestres, porque existe muitos insubordinados, paradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Vamos passar a falar agora sobre a estrutura básica da carta a Tito. A carta a Tito, em sua essência, de forma resumida, aborda 3 pontos fundamentais para a compreensão da grande obra de restauração dessa igreja. Quais sejam? Primeiro, as qualificações e deveres dos ministros de Deus. O capítulo 1 da carta a Tito é permeado por uma lista de pelo menos 15 virtudes que um ministro do Senhor deve possuir para bem realizar a obra. Considerando estas virtudes,
estratificadas nos aspectos moral, social e espiritual. É o que nós podemos ler em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 8, que diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiros de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Paulo também adverte a Tito que aos ministros de Deus são imperativos os deveres de conhecer a palavra de Deus, ter coragem para trabalhar na obra e ter grande poder de exortação e persuasão, inclusive com a capacidade de repreender os falsos profetas e os falsos mestres. Na continuação, Tito, capítulo 1, versículos 9 a 16, ele diz, 10 a 16, ele diz: Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Ainda dentro da estrutura básica da carta a Tito, depois de ele enumerar qualificações e deveres dos ministros de Deus, ele então registra as obrigações das várias classes de pessoas na igreja. O capítulo 2 da carta a Tito traz em seu bojo as obrigações pertinentes quanto à conduta moral e espiritual para os homens e mulheres idosas, para os jovens, para os maridos, para as mulheres, para os servos e também para os servos, melhor dizendo, e também para ao próprio Tito, visando o bem-estar social e espiritual da igreja. E está em Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, que diz o seguinte: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo
obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É relevante ainda a manifestação, nesta parte da carta, sobre a doutrina da salvação, com os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo, através da sua vinda na forma humana, da sua morte na cruz do Calvário e do seu retorno aguardado por todos para arrebatar a sua igreja. Tito capítulo 2, versículos 11 a 15 diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Ainda como a estrutura básica da carta a Tito, que nós estamos a estudar, além das qualificações e deveres dos ministros de Deus, das obrigações das várias classes de pessoas da igreja, Paulo agora enumera as obrigações e responsabilidades da igreja perante a sociedade. E o capítulo 3 da carta a Tito faz uma alusão direta à igreja, quanto à obediência às autoridades constituídas, e enumera obrigações na realização de boas obras, na relação com a sociedade, contrapondo a má conduta anterior experimentada pelos crentes. E é o que nós podemos ler em Tito capítulo 3, versículos 1 a 3, que diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Na sequência redacional da carta a Tito, Paulo agora lembra aos cretenses que compunham a igreja sobre a doutrina da salvação, dizendo que a salvação pela graça, por meio de Jesus Cristo, nos leva a praticar as boas obras. E por isso, temos que evitar frívolas discussões religiosas e evitar contendas com pessoas facciosas sobre religião. Tito, capítulo 3, versículos 4 a 11, diz assim: Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita um homem faccioso, depois de ademoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando
e por si mesma está condenada. Na parte final da carta, o apóstolo Paulo faz menção de substituir Tito à frente da igreja por Artemas ou Tíquico, com o intuito de que ele fosse se encontrar, e também com o intuito, essa substituição era com o intuito de que ele fosse se encontrar com Paulo. Tito fosse se encontrar com Paulo na cidade de Nicópolis, e que também enviasse de volta Zenas e Apolo, bem como recomenda que todos ajudem os necessitados, continuem a fazer boas obras, encerrando a carta com uma breve saudação e uma bênção sobre eles. É o que diz em Tito, capítulo 3, versículos 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminhe com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que tem como título o seguinte: o pastor precisa proteger o rebanho de Deus. O verdadeiro pastor garante e preserva a segurança espiritual da igreja do Senhor Jesus, tanto no tempo presente como na direção da eternidade, através da autoridade que lhe foi conferida pelo nome de Jesus e de suas qualificações espirituais e morais. Estas qualificações morais e espirituais, sistematizadas para o ofício de pastor, enumeradas por Paulo na carta a Tito, são indispensáveis para a nomeação, posse e exercício dos ofícios eclesiásticos de governo da igreja, reconhecidos biblicamente e delineados, então, neste momento. Vamos ler aqui título 1, 6 e 9, nós já lemos essa parte, esse texto, mas vamos ler novamente, para então a gente falar sobre estas qualificações morais e espirituais. Diz assim a palavra do Senhor: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. De forma didática, nós temos então aqui que Paulo enumerou pelo menos 15 virtudes, 15 qualificações em seu aspecto moral e espiritual. E nós vamos então agora didaticamente dividir estas virtudes para melhor a gente ter um entendimento destas qualificações que o ministro de Deus deve ter para o exercício das suas funções eclesiásticas. E a primeira divisão que nós colocamos aqui são as qualificações no caráter de um homem de Deus. Então, no caráter de um homem de Deus, em primeiro lugar, ele deve ser irrepreensível, ou seja, inculpável. Em segundo lugar, não deve ser arrogante, isto é, não deve ser altivo, prepotente, ter a convicção que é expert em vários assuntos e por isso não tem interesse em ouvir outras opiniões. Por ser arrogante, não tem interesse em ouvir outras
opiniões. Em terceiro lugar, não ser irascível, ou seja, não deve ser alguém cujo humor se altera facilmente, que tem um gênio difícil, que se enraivece com facilidade. Em quarto lugar, em seu caráter, o homem de Deus não deve ser cobiçoso, de sorte da ganância e nem procurar ganhos desonestos. Em quinto lugar, em seu caráter, o homem de Deus deve ser, melhor dizendo, uma pessoa do bem, ou seja, quer o bem de todas as pessoas, não possui maldade no coração. Em quinto lugar, um homem de Deus, em seu caráter, deve ser justo, ter a vontade de fazer sempre o que é certo, correto, reto e justo. Já em seu comportamento, as qualificações de um ministro de Deus devem ser as seguintes. Em primeiro lugar, deve rejeitar qualquer vício. Em segundo lugar, não deve ser violento, ou seja, briguento, alvoroçado, inclinado à agressão ou a discussões. Em terceiro lugar, em seu comportamento, o homem de Deus deve ser hospitaleiro, ou seja, aquele que acolhe com satisfação as pessoas. Em quarto lugar, o ministro de Deus deve ser, em seu comportamento, deve ser sóbrio, isto é, brando. E em quinto e último lugar, em seu comportamento, o homem de Deus deve ser temperante, ou seja, tenha autocontrole com domínio de si próprio. Passando a falar agora as virtudes de um homem de Deus na família, em primeiro lugar, ele deve ser marido de uma só mulher. E em segundo lugar, deve administrar bem a sua própria família e ter os seus filhos em sujeição e respeito. Quanto ao seu ministério, o homem de Deus deve ser piedoso, amar a Deus e a obra de Deus. E o homem de Deus, em seu ministério, deve ser apto para o ensino e sustentação das verdades profundas do Evangelho de Cristo, com excelência na compreensão da palavra de Deus e habilitado a transmiti-la, refutando, quando necessário, os contradizentes com consciência limpa. Passemos então agora a estudar o item 3 da lição, que fala sobre a percepção da pureza para os puros e para os impuros. As pessoas puras são aquelas que têm um coração limpo, que têm bondade e benignidade na alma, vivendo em santidade, afastada do pecado, nem sendo cúmplice dos pecados de outrem, que não tem a mente e nem a consciência corrompida com os valores mundanos, que não tem amor fingido e que pratica a justiça de Deus. Tito capítulo 1, versículos 15 a 16, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos, então, nesse sentido de pureza, falar sobre justiça. E vamos começar a falar sobre justiça a partir de sua definição, onde nós podemos conceituar a justiça como a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito e o que é justo. Mas como é que nós podemos contemplar a justiça no contexto bíblico? E a justiça, aí, neste caso, perpassa pelo ser puro, porque Deus exige nas Sagradas Escrituras que o homem seja justo, ou seja, o homem deve praticar a justiça, sempre fazer o que é certo, e esta justiça, no contexto bíblico, perpassa tridimensionalmente pela relação pessoal do homem com Deus, isto no segmento vertical, do homem consigo mesmo
no segmento interior de profundidade, e do homem com o seu próximo, no segmento horizontal. No Salmo de número 11, versículo 7, nós podemos observar essa exigência do Senhor em que o seu servo seja puro, justo, porque Deus também é justo. Salmo de número 11, versículo 7 diz assim: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os justos lhe contemplarão a face. Em Ezequiel, capítulo de número 18, versículos 5 a 9, o Senhor faz aqui uma menção sobre pureza. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 a 9. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Vamos falar agora, então, a partir dessas três vertentes da relação pessoal do homem com Deus, da relação pessoal do homem consigo mesmo e da relação pessoal do homem com o próximo, sobre a questão do que é ser justo. Então, vamos, em primeiro lugar, falar sobre a relação pessoal do homem com Deus. O homem é um catedrático transgressor da lei de Deus. E por isso é pecador, merecendo uma justa condenação desta grave infração, pois o salário do pecado é a morte. Deus, em seu infinito amor, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, salvar a humanidade e, pelo seu sangue vertido na cruz, nos livrar da mais profunda sepultura, que é o lago de fogo e enxofre. Perante Deus, nos tornamos justos, porque somos justificados pelo sangue de Jesus, mediante a fé. E isto está está bem claro na carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, a justificação pela fé e paz com Deus. Devemos ser justos para com Deus, sendo submissos à sua vontade, realizando tudo conforme preceitua a sua palavra, e se errarmos,
devemos ter a humildade e a sabedoria de ser corrigido pelo Senhor e para com Ele guardar esta relação de ser sempre justo. Vamos passar agora a ver a relação, a justiça de um homem pela relação pessoal do homem consigo mesmo. As ações de um homem é reflexo de seu caráter, ou seja, da sua formação moral, que deve estar perfeitamente alinhada com os preceitos morais de Deus, registrados na Bíblia, cujo ápice deste espelho moral são os 10 mandamentos, a raiz dos demais preceitos morais da palavra de Deus. O homem, segundo a vontade de Deus, deve ser reto, íntegro, justo, fazer o que é correto, fazer o que é certo e ter todo o seu procedimento de vida moral conforme a vontade de Deus. Em Levítico, capítulo de número 11, versículos 44 e 45, diz assim a palavra do Senhor. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Em Ezequiel, capítulo de número 14, versículos 12 e 14, diz assim a palavra de Deus sobre homens em que Deus registra como homens justos, puros, diante não só do próprio Deus, como também dos homens. Diz assim a palavra do Senhor. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Portanto, o Senhor aqui enumera Noé, Daniel e Jó como homens justos, homens que praticavam a vontade de Deus, ou seja, tinham a sua justiça moral irrepreensível. Falando agora sobre a relação pessoal do homem com o próximo, a Bíblia registra em suas páginas a ordenança de amarmos ao próximo como a nós mesmos. E ainda preceitua que devemos proteger e ajudar os pobres. Inclusive o Senhor designou que Moisés escrevesse e que se cumprisse rigidamente várias leis de proteção e ajuda aos necessitados. Neste sentido, nós devemos realizar boas obras que ratificam a nossa fé. E esta é a vontade de Deus, a de pregarmos o Evangelho e sempre fazer o bem a todos, sem qualquer acepção de pessoas. Isaías, capítulo de número 1, versículos 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, portanto, dos necessitados. Em Tiago, capítulo 2, na carta de Tiago, capítulo de número 2, versículos 18 a 26, diz o seguinte. Tiago, capítulo 2, versículos 18 a 26, diz assim: Mas alguém dirá:
Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A justiça de um homem, ela é confirmada e aprovada pela justiça espiritual, ou seja, na sua relação correta com Deus. Pela justiça moral, isto é, com a sua relação correta consigo mesmo. E pela sua justiça social, ou seja, pela sua relação correta com o próximo. Fazer o que é justo, ser correto perante Deus, ser correto consigo mesmo e ser correto com o seu próximo é o que ratifica, confirma a justiça de um homem. Concluindo a nossa aula de hoje, o cristão deve pautar a sua vida sob todos os aspectos de acordo com os preceitos divinos, exarados na palavra de Deus. E a igreja institucional, na sua organização e funcionamento, deve também ser administrada segundo estes mesmos preceitos. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.